Sabe, quando a gente pensa em governo, em como as coisas funcionam na administração pública, às vezes pode parecer meio confuso, né? Mas a verdade é que não é para ser aleatório. Existe um verdadeiro manual de regras, um conjunto de princípios que todo gestor público, do vereador da cidade pequena até o presidente, tem que seguir à risca. Vamos mergulhar nisso e entender juntos as regras desse jogo. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se eles nos governam, quem é que governa eles? O que impede que o poder seja usado de qualquer jeito, sem nenhum controle? A resposta para essa pergunta é a chave de tudo, e é o que a gente vai explorar agora. E a resposta está justamente aqui, nessas regras. E olha, elas não são simples sugestões, viu? São obrigações. Pense nelas como o alicerce de um prédio. Se esse alicerce for fraco ou ignorado, toda a estrutura do serviço público simplesmente desmorona. E essa base é sólida, porque ela está escrita na lei mais importante do país, a nossa Constituição Federal. É lá, no artigo 37, que o campo é desenhado e as regras são postas na mesa. Para quem está no poder público, seguir essas regras não é uma escolha, é um dever. Tá, mas com tantas regras, como é que a gente faz para lembrar das mais importantes? Existe um jeito fácil, um macete. É só pensar em uma única palavra que resume a essência de tudo: LIMP. É um truque simples e muito poderoso para a gente nunca mais esquecer como uma boa administração deve funcionar. Então, vamos lá. Vamos montar esse alicerce juntos, letra por letra. Cada uma delas representa um pilar fundamental que sustenta a confiança que a gente deposita em quem nos governa. Aqui está o nosso mapa. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e, por fim, E de eficiência. Juntos, eles formam o LIMP. Vamos ver o que cada um desses pilares significa na prática. Vamos começar com os dois primeiros que andam de mãos dadas. Legalidade e impessoalidade são os princípios que definem os limites e, principalmente, o propósito de qualquer ação do governo. O princípio da legalidade é a regra de ouro. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Para a gente, para o cidadão comum, a lógica é: se a lei não proíbe, então eu posso fazer. Mas para o governo, a regra é o exato oposto e ela é muito mais rigorosa. E essa é a grande diferença. Um gestor público não pode simplesmente ter uma ideia brilhante e sair por aí executando. De jeito nenhum. Ele precisa, primeiro, achar a lei que o autoriza a agir. Se não existe uma lei permitindo, a ação é ilegal. Ponto final. Isso funciona como uma trava, um limite fundamental ao poder. Logo em seguida, vem a impessoalidade, e ela tem dois lados importantes. O primeiro é que o governo precisa tratar todo mundo da mesma forma, sem favorecer os amigos ou prejudicar os inimigos políticos. O segundo é que o ato público, a obra, o serviço, não serve para promover o político, mas sim para servir a população. O benefício tem que ser para a comunidade e não para o currículo do gestor. Isso nos leva a um exemplo muito, mas muito comum. Sabe quando um político coloca o nome dele numa placa de obra ou num serviço que foi pago com dinheiro público? Pois é. Ele está violando diretamente o princípio da impessoalidade. A obra não é dele, é da população. Foi feita com o nosso dinheiro. Agora vamos para a próxima dupla, que funciona como se fosse a consciência e a vitrine do governo: moralidade e publicidade. O princípio da moralidade vai um passo além da lei. Ele diz o seguinte: uma ação do governo pode até estar prevista na lei, mas se for desonesta, se for antiética ou feita de má fé, ela é inválida. O ponto central aqui é que a lei e a honestidade precisam andar sempre juntas. Um bom exemplo disso seria um gestor que direciona um contrato público para a empresa de um amigo. Ah, mas a empresa até cumpre os requisitos formais no papel. Não importa. Se a intenção não foi buscar o melhor para o público, mas sim dar um benefício privado para o amigo, o ato é imoral. E o que é imoral na administração pública se torna inválido. E como é que a gente fiscaliza tudo isso? É aí que entra a transparência. Esse princípio obriga o governo a ser uma casa de vidro. Salários de servidores, contratos, decisões importantes, tudo tem que ser público e acessível. A transparência é a principal ferramenta que o cidadão tem para controlar o poder. É claro que existem exceções. Ninguém vai publicar os dados médicos de um paciente de um hospital público, por exemplo. O sigilo é permitido para proteger a intimidade das pessoas ou em casos muito específicos, como segurança nacional e investigações policiais. Mas atenção, a regra é a transparência. O segredo é sempre a exceção. E agora, o último pilar do LIMPE,
aquele que todos nós sentimos no dia a dia quando precisamos de um serviço público: a eficiência. Eficiência é fazer mais e melhor, gastando menos. É usar o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, da forma mais inteligente e racional possível, buscando resultados rápidos e de qualidade. Não é só sobre economizar, mas sobre gerar o máximo de valor para a sociedade com os recursos que estão disponíveis. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? Processos lentos, exigências que não fazem sentido, filas intermináveis. Isso é exatamente o oposto da eficiência. A ineficiência na prática. O princípio da eficiência foi adicionado na Constituição justamente para tentar combater essa cultura da burocracia e do desperdício de dinheiro público. Bom, o LMPE é o nosso alicerce, a base de tudo. Mas a Casa da Administração Pública tem outros reforços importantes. Existem outros princípios que complementam e fortalecem ainda mais essas regras. E talvez o mais importante de todos, a grande bússola que deve guiar todas as decisões, seja este: o princípio da supremacia do interesse público. Ele diz que, em qualquer conflito, o bem da coletividade, de todo mundo, sempre deve vir em primeiro lugar. E aqui a gente vê esse conflito de interesses de forma bem clara. De um lado, a necessidade da população inteira, como a saúde. Do outro, os interesses de um pequeno grupo ou de uma só pessoa. A regra é clara: o dinheiro que deveria ir para o hospital não pode ser usado para beneficiar um interesse privado. O bem comum é supremo. E entender tudo isso nos leva ao nosso papel nessa história. Porque conhecer essas regras não é só teoria, é poder. É o poder de fiscalizar e de cobrar. E aqui fica a reflexão final. Agora que a gente conhece as regras do LMP e a importância do interesse público, a pergunta muda. Não é mais o que eles deveriam fazer, mas sim o que nós podemos fazer para garantir que as regras sejam cumpridas. O conhecimento é o primeiro passo para a fiscalização. E um cidadão que fiscaliza é a peça mais importante para um governo justo e eficiente.